Olá, estamos começando mais uma aula de geografia e hoje a gente vai dar continuidade ao assunto energia. Nós vamos continuar falando sobre energia. Bom, a gente fez um primeiro momento, um aspecto geral sobre a energia no mundo, né? Falamos aí um pouco sobre a energia no mundo, sobre o mercado de energia no mundo, evidentemente destacando o petróleo. E agora a gente vai falar sobre esse mercado dentro do Brasil. Nós vamos falar sobre o petróleo na questão do Brasil. Bom, em 1939 foi perfurado o primeiro poço de petróleo no Brasil, na região de Lobato, que fica ali no Recôncavo Baiano, e de lá para cá o Brasil vem só crescendo a sua produção de petróleo. Mas a Petrobras vai ser uma empresa criada somente em 1953. É só em 1953 que o então governo de Getúlio Vargas vai criar a Petrobras. Em que momento vai ser criada a Petrobras, pessoal? Bom, o momento vai ser o seguinte: o Brasil ele foi um país que até 1929 o Brasil era um país agroexportador de café. Então até 1929 o Brasil essencialmente era um país agrário ou focado em produto agrícola. Com a crise de 1929, o Brasil vai mudar a sua linha econômica, né? Com o governo de Getúlio Vargas, o Brasil vai começar a se industrializar. Só que o Brasil tinha um problema. Quando a gente fala sobre indústria, a gente tem dois tipos de indústria. Nós temos uma indústria chamada de indústria de base, que é a indústria que ela alicerça todas as outras indústrias, tá? Como é o caso da energia elétrica, como é o caso do petróleo, como é o caso da mineração, né? Que é chamada de indústria de base. E a indústria de base mais famosa que nós temos é a indústria siderúrgica. E depois nós temos a indústria de bens de consumo, que se divide em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Um bem de consumo durável, o carro. Um bem de consumo não durável, roupas e sapatos. Então o Brasil, até 1929, teve uma industrialização muito fraca, uma industrialização pífia. A partir de 1930, vai surgir no Brasil o que a gente chama de Revolução Industrial Brasileira. Ou seja, o Brasil vai passar a se industrializar de maneira mais contundente. Só que o Brasil tinha um problema. Para que a indústria de fato exista, é necessário que haja uma base. É necessário ter a indústria de base. E o Brasil não tinha base. Então o que acontece? Getúlio Vargas ficou responsável por montar essa indústria de base. Ou seja, o Estado brasileiro ficou responsável por montar essa base. Foi diferente de outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos, que essa base vinha da iniciativa privada. Nós não tivemos essa alavancagem da iniciativa privada. A iniciativa privada não entrou nos setores de base no Brasil. Então, como para que se houvesse outros setores industriais, os de bem de consumo, precisaria se montar a indústria de base, o Estado tomou para si a montagem da indústria de base. Então, o que o governo de Vargas fez? Ele vai começar a montar a indústria de base. Então, o que vai ser montado de base estatal no Brasil? A siderurgia vai ser do Estado, a mineração vai ser do Estado e o petróleo vai ser do Estado. Quem vai montar a base do petróleo brasileiro vai ser o Estado brasileiro. Então, nesse contexto que eu contei para vocês, em 1953 foi criada a Petrobras. Então, a Petrobras vem num contexto de que faltava a base da indústria brasileira, né, a indústria de alicerce, e Getúlio Vargas se responsabiliza por montar essa indústria de base, ele que fica com esse custo. Essa indústria é uma indústria cara para ser montada e de retorno muito lento, mas como não tinha, foi o Estado que montou. Então é nesse contexto que surge no Brasil a chamada indústria de base, é nesse contexto que surge no Brasil a Petrobras. Bom, era um monopólio, era um total monopólio, a Petrobras detinha monopólio sobre tudo, extração, transporte, enfim, tudo era de monopólio do Estado. Porém, no governo Fernando Henrique Cardoso, né, a gente vai ver que essa mentalidade vai começar a mudar, né? O governo Fernando Henrique Cardoso tinha a intenção de privatizar o Brasil. Então, a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, começa a se mudar a intenção da Petrobras continuar como monopólio, ficar totalmente na mão do Estado, porque já havia uma intenção do governo mudar isso aí. Então o governo Fernando Henrique Cardoso o governo começa a dar uma guinada nisso aí, porque se a gente pegar todos os outros governos anteriores ao Fernando Henrique, né, se a gente pegar os governos militares e os outros,
todos eles vão ser focados em alavancar a indústria de base e dentro desse contexto está a Petrobras. A Petrobras faz parte desse contexto de alavancagem da base brasileira. É de Fernando Henrique Cardoso para cá que se fala muito num processo de privatização de setores das indústrias de base, e a Petrobras não é diferente disso. Só para a gente entender em que contexto começa a se discutir o fim do monopólio da Petrobras. Tudo bem, gente? Então, a partir daí, fala-se no fim do monopólio. E no governo do Fernando Henrique Cardoso foi criada uma coisa chamada, responsável por fiscalizar o petróleo, foi criada a chamada Agência Nacional do Petróleo, tá? Então, a ANP, que vai trabalhar com fiscalização das atividades ligadas ao setor de petróleo, ela vem dentro do governo Fernando Henrique Cardoso, ou seja, existe uma agência dentro do governo que trabalha com a regulamentação, né, e contratação de atividades ligadas ao setor de petróleo. Isso foi criado dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. Tudo bem, gente? Bom, outras informações sobre. Em 2016, a empresa, a Petrobras, foi responsável por 94% da produção de petróleo explorado no Brasil. O restante veio de indústrias privadas, né? Ou seja, a produção de petróleo no Brasil é quase que totalmente ainda feita pela Petrobras. Ela não é um monopólio, mas ela ainda detém boa parte da produção desse petróleo no Brasil, tá? E pela também quase totalidade do refino. O que é refino, pessoal? Refino é quando você pega o petróleo e transforma, né, em gasolina, em óleo diesel, enfim, em nafta, em querosene. É quando você faz a transformação do óleo bruto para um subproduto. Então, tanto o refino, tá certo? Quanto a produção de petróleo a exploração de petróleo é feita basicamente ainda pela Petrobras. Ainda é um monopólio feito pela Petrobras. Bom, quando a gente fala sobre a Petrobras é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, se encontra entre as maiores do mundo, tá? E hoje ela detém 8.800 poços de petróleo. É um número considerável, mas a gente tem que levar em consideração, nós temos que levar em a situação é que a Petrobras é uma das maiores empresas aí no ramo de petróleo. Por isso, ela teria esse número, né, essa marca de poços de petróleo. Tudo bem, gente? E um feito muito interessante para o Brasil que você está vendo na mão do cara aqui do lado, tá? A produção de petróleo no Brasil passou da marca dos 3 milhões de barris por dia, né? Número anunciado aí pela ANP, pela Agência Nacional do Petróleo. O Brasil é um país autossuficiente na produção de petróleo, nós chegamos à autossuficiência de petróleo e a nossa produção de petróleo não para de aumentar, nós já passamos dos 3 milhões de barris por dia. Lembrando, gente, um barril de petróleo é uma medida padrão, barril é uma medida padrão. No caso do barril, são 159 litros de óleo. Então o Brasil, a cada dia que passa, aumenta mais a sua produção. E a produção do pré-sal, né, o pré-sal que foi descoberto aí há alguns anos atrás, né, o pré-sal que está nós tiramos petróleo do pré-sal, né, a quase 300 quilômetros da costa e a 7 mil metros de profundidade, passando por uma situação difícil que antes era impensada de se tirar petróleo, né, nessa profundidade, com esse grau de dificuldade, mas hoje o Brasil já consegue fazer isso. A produção do petróleo do pré-sal pegou uma média de, né, acima também de 2 milhões de barris de petróleo, o que significa mais de 60% do total nacional. Então hoje boa parte do petróleo do pré-sal, boa parte do petróleo explorado pelo Brasil, ele sai do pré-sal. Então boa parte está saindo desse novo campo que foi descoberto há alguns anos atrás aí. O petróleo do pré-sal ele tem um problema, o custo dele é mais alto. Se você tira petróleo numa situação, né, muito distante da costa, com esse tamanho de profundidade, os custos do petróleo eles acabam sendo bem mais altos.
Bom, o Sudeste ele é responsável por mais de 80% da produção de petróleo. Uma região que se destaca muito no Sudeste, pessoal, é a Bacia de Campos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado que tem como força da sua economia a produção de petróleo, mas o Sudeste, né, de forma geral, ele é o grande responsável pela produção de petróleo dentro do Brasil. Aqui, gente, eu vou pôr a câmera aqui, tá? A câmera aqui no primeiro momento. Ali você está vendo o nome das principais refinarias do Brasil, tá? E aqui você está vendo aonde estão localizadas as principais refinarias. Você vai perceber que as principais refinarias estão localizadas na região Sudeste. O motivo delas estarem localizadas na região Sudeste é fácil de entender. A região Sudeste é a região que tem a maior força econômica, então nós temos o maior consumo, né? Nós estamos falando do estado de São Paulo, que tem a maior força econômica. O estado de São Paulo é um estado extremamente populoso, então as refinarias estão concentradas nesse eixo aí de São Paulo e de São Paulo, Rio, Minas Gerais, justamente pela força econômica que nós temos dentro dessa região. Então a região de maior força econômica é a região onde concentram as refinarias, tá? E esses daqui, pessoal, são os campos do pré-sal, né? Você está vendo aí entre o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro aí os principais campos do pré-sal, né? Mas não vamos nos esquecer de uma coisa. Quando a gente fala nos campos do pré-sal, deixa eu tirar a câmera aqui para você dar uma olhada nas informações que eu coloquei aqui do lado. Nós estamos falando de uma área que se estende por 800 quilômetros, tá? 800 quilômetros, que vai do estado de Santa Catarina até o estado do Espírito Santo. Então nós estamos falando de uma imensa reserva, tá? Os campos do pré-sal que você está olhando aqui, né, os principais campos do pré-sal, já hoje são os grandes responsáveis pela produção de petróleo do Brasil, com um detalhe, pessoal, com possibilidade de aumentar a cada dia que passa essa produção. Então o Brasil tanto tem a capacidade de aumentar a produção nos próximos anos por conta desses campos do pré-sal que estão aí para serem explorados, como o Brasil, tá certo? O Brasil ainda tem a possibilidade de estar nos próximos anos, tá? Por exemplo, botando a Petrobras em processo de privatização, que já é uma ideia que vem de um certo tempo, passar esse mercado para as mãos da iniciativa privada. Por enquanto, né, em 2020, momento que nós estamos agora, isso ainda pertence a Petrobras. A Petrobras, é bom a gente frisar, é uma empresa de capital misto, ou seja, tem tanto parte do governo como parte da iniciativa privada. Tudo bem? Mas ela ainda detém a maior parte nas mãos do Estado. Então, é uma estatal forte ainda. Tudo bem, gente? Ficamos por aqui.